Muito bem. Boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor, da nossa reunião às segundas-feiras, onde a gente tem a oportunidade de estudar a Gênese, né? Esse livro tão rico, tão científico, tão filosófico e tão religioso, né? Quanto é a obra de Kardec. E para a gente já ir abrindo os livros aí, quem gosta de acompanhar a leitura, nós estamos no capítulo 9 e hoje nós vamos para o item 4. Nós vamos começar aqui a partir do dilúvio bíblico. E só lembrando a todos que nós estamos aqui numa roda de estudos, né? Um grupo de estudos. Então, sintam-se muito à vontade para perguntar, para criticar, para perguntar, para participar da maneira que entenderem melhor. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Saiu o dilúvio bíblico. Deixa eu só fazer um teste. Ótimo. Dilúvio bíblico. Aqui, nesse capítulo, né, que a gente começou aí na semana passada, nós vamos tratar das revoluções do globo. E nós falamos das revoluções gerais ou parciais, né? Foi o que a gente tratou na semana passada. A gente falou também da idade das montanhas, né? Que a gente estudou um pouquinho lá, a Ana nos ajudou demais nessa parte, né? Como tem ajudado durante todas as nossas reuniões, sobre a idade das montanhas, né? As formações dela. E hoje nós vamos para o dilúvio bíblico. Agora a gente vai falar propriamente desse dilúvio que tem aí na Bíblia, né? Esse dilúvio famoso que a gente aprende na nossa cultura mesmo, né? Não só nas religiões em si, mas até faz parte da cultura brasileira por conta da nossa colonização portuguesa, né? Que começou ali com os padres, né? Que vieram para cá, os catequistas, né? Então, desde aquela época já se tratava desse assunto aqui no nosso país. Então, hoje a gente vai ver a visão de Kardec, atrelado, lógico, como ele faz durante todo o seu estudo, toda a sua escrita, atrelado à ciência e às evidências científicas. E vamos lá. Dilúvio bíblico. Dá um enter aqui para ele ficar juntinho com o outro, que fica mais bonito. Aí. Dilúvio bíblico. Item 4. O dilúvio bíblico, também conhecido pela denominação de Grande Dilúvio Asiático, é fato cuja realidade não se pode contestar. Então, Kardec já começa deixando claro para nós que o dilúvio, né, que é narrado aí, né, que é conhecido como, né, na Bíblia, o dilúvio bíblico, ou também denominado Grande Dilúvio Asiático, ele realmente existiu. É fato. Né? Que até Kardec fala que não se pode contestar. A gente vai entender o que aconteceu, né? A gente não está falando que o dilúvio que está narrado na Bíblia foi exatamente daquela forma, daquela maneira, mas Kardec está falando que é inconteste que esse dilúvio ocorreu. Deve tê-lo ocasionado o levantamento de uma parte das montanhas daquela região, como o do México. Então, Kardec coloca que uma das hipóteses, né, porque ele fala que deve tê-lo ocasionado, né, ele não afirma categoricamente, porque Kardec só afirma categoricamente aquilo que ele tem certeza científica. Né? Então, ele fala assim, que deve ter ocasionado aquele dilúvio o levantamento, né, de uma parte das montanhas daquela região, aquele movimento que a gente tem estudado e que a Ana muito bem nos explicou, aquele levantamento de terra, né, e que causa um deslocamento da água. Então, Kardec coloca como uma possibilidade de causa desse dilúvio o levantamento de uma parte das montanhas naquela região. Né? Corrobora esta opinião a existência de um mar interior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovada pelas observações geológicas.
Então, vejam que interessante. Kardec traz uma hipótese que seria um levantamento de montanhas naquela região, e ele fala, olha, corrobora essa opinião, né, corrobora, né, é um ponto a mais para essa hipótese, o fato de existir um mar interior, né, na região do Negro ao Oceano Boreal, né, a partir de observações geológicas. Então, observando, né, os geólogos observando, né, a ciência observando, descobre ali um mar interior, né, um mar, como é que eu posso explicar? O mar interior, pelo menos foi assim que eu entendi. Se eu tiver entendido errado, Ana, por favor, você me corrija. Mas o mar interior é aquela porção de água salgada que não está diretamente, né, ligada ali ao oceano. Ele está como se tivesse tido um movimento e ele ficou separado no continente mesmo, uma porção de água salgada. É isso mesmo, Ana? Exatamente. É isso mesmo. Ah, que bom. Então, eu entendi certo, então. Então, é como uma porção de água salgada. O que a gente pode concluir? Que a água salgada, ela está lá no oceano. Que se aquela água salgada está no continente, né, cercado por terra, é porque ali houve uma movimentação que acabou deslocando essa água. Então, esse mar interior naquela região é mais um ponto, né, que corrobora a hipótese de ter havido um levantamento de montanhas ali onde teve o dilúvio, né? O mar de Azov, o mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenham com nenhum outro mar. O lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas imensas planícies da Tartália e as estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. Então, são esses mares isolados aí, né? Esses mares interiores, né? São porções que estão separadas do oceano. Ora, aquela água chegou ali de alguma maneira. Significa que aquela região tinha uma outra característica, né? Então, teve uma movimentação e aconteceu aquilo ali. Por ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, parte daquelas águas foi recalcada para o norte e na direção do Oceano Boreal. Outra parte para o sul, em direção ao Oceano Índico. Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Eu vou até grifar porque essa parte é muito importante. Devastaram, inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Embora esse dilúvio se tenha estendido por uma superfície muito grande, é atualmente ponto averiguado que ele foi apenas local, que não poderia ter sido causado pela chuva, pois, por muito copiosa que esta fosse, e ainda que se prolongasse por 40 dias, o cálculo prova que a quantidade d'água caída das nuvens não podia bastar para cobrir toda a terra, até cima das mais altas montanhas. Então vejam que interessante. O dilúvio bíblico, que ele está tratando aqui, por conta desses movimentos, dessa hipótese que Kardec está levantando, está falando, né, dos levantamentos de montanhas, eles inundaram e devastaram a Mesopotâmia, uma região ali na Ásia, e toda a região em que habitaram os antepassados do povo hebreu. Então nós temos um povo, o povo hebreu, que teve a sua região inundada. Os antepassados do povo hebreu, né? Ou seja, aquele povo que morava ali teve a sua região inundada. E aí Kardec vai continuar falando que o dilúvio, né, ele foi numa superfície muito grande.
mas muito grande mesmo. Mas hoje, como a gente já tem a noção do globo inteiro, a gente sabe que aquele dilúvio ele foi localizado. Ele só aconteceu numa região. Mas mais um pouquinho, Kardec vai falar o quê? Para aquele povo, o dilúvio foi no mundo todo. Porque era o que eles conheciam. Era o que eles tinham noção, né? É como minha filha, esses dias para trás, ela não conseguia entender como é que podia chover em Franca e não estar chovendo em outra cidade. Porque para ela, o mundo dela é aqui. Está chovendo aqui, está chovendo em tudo quanto é lugar, né? É mais ou menos isso aí que aconteceu ali. O povo tinha um conhecimento daquela região que foi afetada por esse dilúvio. Então, eles deduziram, né, que é comum por conta do conhecimento da época, que esse dilúvio tinha sido no mundo todo. E também Kardec já apresenta aqui informação de que se sabe que chuva, por mais forte que fosse, né, mais copiosa que tivesse sido, e longa, não seria possível inundar toda aquela região. Então, por isso que ele está nessa tecla aí de que houve uma movimentação de montanhas, né, movimentação de terras, que ocasionou esse deslocamento de águas. Para os homens de então, que não conheciam mais do que uma extensão muito limitada da superfície do globo e que nenhuma ideia tinham da sua configuração, desde que a inundação invadiu os países conhecidos, invadida fora para eles a terra inteira, né? Que foi o que eu adiantei agora. Então, se inundou tudo que eles conheciam, todos os países que eles tinham conhecimento, concluíram que o mundo inteiro, a terra inteira, tinha sido inundada. Se a essa crença aditarmos a forma imaginosa e hiperbólica da descrição, forma peculiar ao estilo oriental, já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. Então, por que a narração bíblica aparece daquela forma, né? Foi uma inundação que cobriu tudo, né? Que até Noé teria que ter separado casais de todos os animais, né? Dentro de um barco, porque só assim ele poderia sobreviver. Quer dizer, não sobrou pedacinho nenhum de terra descoberta. Foi justamente isso. O conhecimento trazido pelos antepassados de que tinha havido um dilúvio que tinha inundado países, né, todos os países conhecidos, e a informação chegou até eles de que, olha, a terra inundou, a terra inteira, só tinha água, né? E Kardec faz aqui um comentário falando da forma, do estilo peculiar dos orientais, né? Eu, sinceramente, não tenho conhecimento sobre isso, mas de que eles teriam uma forma imaginosa e hiperbólica, né, de exagero, assim, de transmitir as informações, né, de contar um conto, né, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Então, falaram que foi um pouquinho mais do que realmente foi. Então, aí já não nos surpreenderá o exagero da narração bíblica. Né? A gente vai começar a entender o porquê que a Bíblia apresenta o dilúvio daquela forma tão violenta, né? Tão grande. Caio, Fica à vontade, Lúcia. vou fazer uma parte aqui nessa parte que você Opa. falou aí do oriental. Ah, Na por favor. realidade, é o seguinte, como falou lá atrás da Mesopotâmia, havia, assim, um mito, mas muito, muito antes dessas águas dos mares aí que subiu, que os deuses estavam insatisfeitos com os homens na terra, com o que a humanidade estava fazendo. Então, os deuses se reuniram e decidiram destruir a humanidade. Por isso que Kardec fala que é uma maneira, assim, meio fantasiosa, né? Então, os deuses se reuniram e resolveram destruir a humanidade. De que maneira? Fazendo cair uma chuva, vários dias, fazendo subir as águas dos rios. Mas, no entanto, tinha um deus que se chamava Enki, que ele era justamente o deus das águas,
ele se afeiçoou aos humanos. E ele revelou escondido a um escolhido que, no caso, na Mesopotâmia, chamava Zilzudra, que seria o Noé que Moisés colocou na Gênesis. E falou para ele do plano dos deuses. Aconselhou ele a construir uma embarcação gigantesca. Então, esse é um relato da Suméria ainda. E esse mito, ele foi passando de geração por geração e chegou até um dos livros que compõem a Bíblia, só que aí já era o nome de Noé. Mas por que que chegou? Porque justamente os hebreus é um povo que deu origem aos judeus. As raízes ancestrais deles dessa importante cidade da Mesopotâmia. Então foi uma história assim que foi sendo contada, e que virou, sabe, aquela mentira contada tantas vezes e acaba se transformando numa verdade. Então, quando teve essa movimentação das montanhas, essa invasão, esse encontro de água doce com água salgada, entrou para a Bíblia como fato, o que na realidade era uma coisa que estava vindo há muito, era uma história folclórica. Muito obrigado, Lúcia. Perfeito. Então a gente vê como que realmente, né, teve ali um dilúvio, né, como Kardec falou, e que a história foi se passando em em vários povos, várias religiões, né, várias culturas, como a Lúcia está nos contando aí, que, né, dessa parte aí do povo hebreu, né, que passou de um para o outro. A Lucélia faz um comentário para nós aqui, ó. Notamos que não foi Deus que provocou o dilúvio para eliminar as pessoas ditas ruins, e numa arca preservando cada espécie animal. Isso foi escrito na época que os judeus estavam exilados na Babilônia. Como era transmissão oral, cada geração passava do seu jeito. 400 anos depois, fica muito longe da realidade. É verdade, né? Essa questão da transmissão falada, né? Não tinha ainda a escrita, né? A impressão, né? Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele fez aqui no Luz e Amor. Ele estava começando o trabalho dele aí. Ele fala sobre isso, é muito interessante. Depois vocês puxam lá. E aí a gente vê como ele cresceu, porque tinha pouquinha gente no Luz e Amor. Era o Haroldo. Se fizer hoje ali, não cabe Luz e Amor, não. Tem que ir lá pro Pedrocão. E a Lucélia também fala o seguinte para nós. Interessante, Lúcia, essa versão. Verdade, Abrão veio de Ur dos caldeus. Ur era uma região, uma cidade lá dos caldeus. Então, por isso que foi passando de geração em geração. E por que os deuses queriam destruir a humanidade, estavam insatisfeitos? Porque, originalmente, os homens foram criados para servir aos deuses. E quando a humanidade começa a querer caminhar sozinhos, os deuses irados resolvem destruir a humanidade. E aí um penalizado, porque existiam homens bons entre essa humanidade que queria só viver na orgia, na bagunça, mas existiam homens bons em que se penaliza e fala, olha, vai acontecer um dilúvio. Então você, Noé, que era até outro nome, pega sua família, pega os animais, um casal de cada espécie, porque depois de 40 dias as águas vão começar a baixar e vocês serão salvos e povoarão a terra de novo. Então, assim, é bonitinha a história, né? Mas a gente sabe que... Mas, assim, na época, era o que tinha para eles. É igual você falou da tua filha. Assim, não tinha como. Kardec foi escrever, assim, era o que dava, né, para eles. Que eles tinham capacidade de compreensão, né? Nós Eu tínhamos, só quero colocar que nessa região aí da chamada Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, ali no Oriente Próximo, chamado Oriente Próximo, existiam as civilizações da Caldeia, da Síria, dos Sumérios.
E entre elas, a civilização da Suméria é a mais antiga de que nós temos notícia. Perfeito. Obrigado, Ana. Muito bem. Muito rico o nosso estudo. Vamos lá. Item 5. O dilúvio asiático, né, que é esse dilúvio bíblico que nós estamos falando aqui, foi evidentemente posterior ao aparecimento do homem na Terra, visto que a lembrança dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais consagraram em suas teogonias. Eu pesquisei teogonias. Teogonias é quando vai narrar aí o nascimento, né? A história dos deuses. Então, esse dilúvio asiático, esse dilúvio bíblico, ele aconteceu depois do aparecimento do homem na Terra, né? Não por outro motivo, ficou aí na cultura, né? Transmitido aí oralmente, como o pessoal falou, esse acontecimento. Eu vou ler um asterisco que tem aqui. Vou só passar primeiro para uma perguntinha da Lucélia. Então, Ana, o dilúvio foi antes dessas civilizações? Ou, no caso, a transformação geológica da região? Certo? Você sabe responder, Ana? Olha, eu não sei dizer se foi antes ou se foi concomitante, né, a essas civilizações. Mas eu acho que foi antes, certo? Porque senão, do jeito que descreve aí, essas civilizações teriam desaparecido, né? Agora, o que eu posso dizer é que há muitas eras atrás, nas eras iniciais, haviam apenas duas partes de terra divididas ao meio pelo chamado Mar de Tétis. E certamente foi esse Mar de Tétis aí que deu origem a esses mares que foram citados aí por Kardec, o Mar Cáspio, o Mar de Azov, o Mar de Aral, que ficam lá na União Soviética, entre as montanhas do Cáucaso e os montes Urais. Muito bem. Eu também acho que foi antes, viu, Ana? Minha opinião aqui, porque quando Kardec fala ali dos hebreus, ele fala que isso aconteceu, esse dilúvio, agora não vou conseguir achar, mas ele fala que aconteceu com os antepassados dos hebreus. Então eu acredito que tenha sido também antes dessas civilizações aí. Ainda tem esse detalhe, né? Foi na época dos antepassados dos hebreus, né? Que eram lá da Caldeia, de onde veio, onde havia a cidade de Ur, né? De onde veio Abraão. Abraão era lá da Caldeia. Isso. E a Lucélia faz um comentário aqui, ó. Ana, se fosse concomitante, saberíamos. E não há registro do desaparecimento delas, a não ser dos sumérios, não é? É isso aí. É isso mesmo. Muito Ana, bem. mas esse dilúvio pode ter alguma relação com o desaparecimento da Atlântida? Olha, pelo que fala lá naquela coleção que eu citei para você, Harpas Eternas, parece que sim, que foi na mesma época. Porque a Atlântida, assim, sumiu, né? Desapareceu. Porque lá fala do... Mas aí o Kardec coloca que é local, né? E a Atlântida já estava bem longe daí. Porque a Atlântida ficava ali no meio do Oceano Atlântico, entre as costas da Europa e as costas da América.
estendendo-se até o sul, ali na região da Flórida, passando pelas Ilhas Canárias, ali que ficava localizada a Atlântida. E esse dilúvio aí, a que se refere a Gênese, era local, né? Entendi. Embora tenha esse porém aí. Eles conheciam só aquela parte ali, Então, isso que eu ia te falar, né? era local naquele lugar, mas em outras É, regiões do planeta, vamos dizer assim, pulverizado em várias regiões, estava é, acontecendo esses movimentos cíclicos da natureza isso, e houve outras inundações. Mas por isso que a gente vai olhar, por exemplo, teve esse caso na Mesopotâmia, mas se você vê, os astecas também têm uma lenda de um herói que foge num barco com a esposa e alguns animais. é, Guatemala tem a lenda também de inundação. Então, em várias localidades do globo, várias, existem essas lendas que houve inundações. exatamente. E talvez também, assim, a Atlântida tenha sido... Só que aí, nesse imaginário de tradição oral, de passar de geração para geração, isso se perde. Então, aí virou esse dilúvio único, que inundou a Terra toda, né? Talvez possa ser isso. É. Parece que Platão fala, se não me engano, não me lembro bem, é lá na República, que ele fala sobre a Atlântida, ele, ele fala da data, é cerca, acho que de 6.000 anos ou 8.000 anos antes de Cristo. E essa região aí, ela chama Mesopotâmia, porque potamos significa rio e meso, meio. Então, é no meio dos rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso o nome Mesopotâmia, que vem de Potamos e Meso. Entendi. Excelente. E aqui, ó, vou ler agora esse asterisco que tem aqui no item 5, vai falar também da lenda indiana sobre o dilúvio, que é também muito próximo aí. Aí, Ah, é o que a aí, Lúcia acabou de falar, né? é, aqui Kardec faz a explicação desse aqui, ó. A lenda indiana sobre o dilúvio refere, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, se dirigiu ao piedoso monarca. Eu vou ler do jeito que escreve em português, viu, gente? Se tiver pronunciado errado, esses me perdoem. Ao piedoso monarca Vaivasvata e lhe disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo que existe na terra. Tens que construir um navio em que embarcarás, depois de teres embarcado sementes de todos os vegetais. Esperar-me-ás nesse navio, e eu virei ter contigo, trazendo à cabeça um chifre, pela qual me reconhecerás. O santo obedeceu, construiu um navio, embarcou nele e o atou por um cabo muito forte ao chifre do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos, com extrema rapidez, por entre as trevas de uma tremenda tempestade, abordando ao final ao cume do monte Himalaia. Brahma ordenou em seguida a Vaivasvata que criasse todos os seres e com eles povoasse a terra. É flagrante a analogia desta lenda com a narrativa de Noé. Da Índia, ele passara ao Egito como uma multidão de outras crenças. Ora, sendo o livro dos Vedas anteriores ao de Moisés, a narração que naquele se encontra do dilúvio não pode ser uma cópia da deste último. O que é provável é que Moisés, que aprendera as doutrinas dos sacerdotes egípcios, haja tomado a estes a sua descrição.
Vejam que interessante, né? Tem só um detalhe aqui, né? Que seria aí um peixe, né? Um Deus, né? Um homem aqui, um monarca, transformou num peixe com chifre e puxou a arca, né? Talvez essa seja a grande diferença de um para o outro aí. Mas nitidamente são, são histórias contadas que têm a mesma origem, né? Bom, e para encerrar aqui o item 5, Kardec vai fazer uma diferenciação que eu grifei, porque é importante. Como a gente está estudando um livro denso, né? Tem muita informação, essa parte aqui é muito importante. Ó. É igualmente posterior ao grande dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico. Quando se fala de homens e de animais antediluvianos, a referência é aquele primeiro cataclismo. Então aqui Kardec está fazendo uma diferenciação desse dilúvio bíblico, que é um dilúvio localizado, né, conhecido também como dilúvio asiático. Então esse dilúvio ele é diferente daquele dilúvio que a gente estudou lá atrás, né, que deu início ao período geológico. E Kardec nomeou de período atual. Ele dava outro nome também que agora me foge, mas ele falava que era o período, um determinado nome, ou atual. É pós-diluviano ou atual. Então esse dilúvio localizado que tem a narração aí no Egito, na Índia, na Bíblia, no Velho Testamento, é diferente daquele dilúvio que fez parte da transformação geológica, porque aquele dilúvio lá ele foi universal, né? Esse aqui foi um dilúvio localizado. A Lucélia falou assim para nós: não vamos esquecer que os hebreus viveram muitos anos no Egito. É isso mesmo. E aí provavelmente, né, passaram a cultura aí, né, essa história aí para os egípcios. E depois Moisés aprendeu ali as doutrinas egípcias e passou aí para o Velho Testamento. Muito bem. Agora nós vamos estudar as revoluções periódicas. As revoluções são muito interessantes e Kardec usa muito número aqui, uma descrição muito interessante da inclinação da Terra e do movimento que a Terra faz, né? Que a gente fala sempre do movimento de translação, do movimento de... Como é que chama o outro? Translação e... Fugiu o nome agora. Rotação. Rotação, obrigado. É o movimento de rotação e o movimento de translação, mas também há outro movimento, que é o movimento de precessão dos equinócios. E aí a gente vai estudar isso agora. Vamos lá. Apesar de que a Ana já falou dessa precessão dos equinócios aí, só não lembro se ela usou esse termo, mas ela já deu uma pincelada nesse assunto para nós. A Lúcia também falou sobre a precessão dos equinócios, Aí, tá umas vendo? aulas atrás. Quando a turma é boa, até adianta a matéria, tá vendo? Estava lá na frente e as duas já tinham feito os comentários para nós. Então vamos lá, item 6. Além do seu movimento anual, né, em torno do Sol, origem das estações, do seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, origem do dia e da noite, tem a Terra um terceiro movimento, que se completa em cerca de 25 mil anos, ou mais exatamente, 25.868 anos, e que produz o fenômeno denominado em astronomia de precessão dos equinócios. Então vamos lá. A Terra gira em torno do Sol. Ela dá uma volta completa em torno do Sol em um ano. Então, por isso que é um movimento anuo. Ela também tem um movimento de rotação. Ela gira em torno dela mesma. Que, quando ela dá uma volta completa, para nós, 24 horas, né? Um dia. Por conta dessa rotação, ela origina, né, o dia e a noite. A gente sabe muito bem disso. Mas é um terceiro movimento. E esse terceiro movimento da Terra, ele dura 25 mil anos. Então é grande o negócio. Vocês pensam.
25 mil, mais exatamente, como Kardec fala, 25.868 anos. Só para a gente ter uma ideia, Jesus esteve na Terra há 2.000 anos, 2021 anos. E esse movimento da Terra demora 25.868 anos. Eu estou enfatizando essa demora aos nossos olhos, lógico, para a gente ter noção de como é um movimento lento ao nosso olhar. Porque esse movimento, ele gera transformações na Terra, né? Só que é um movimento muito lento para nós. Então a gente mal consegue perceber. A gente só consegue, né, perceber, descobrir o reflexo desse movimento por conta dos estudos da geologia, como a gente tem visto aí, né? E também por conta desses cálculos físicos que a gente já tem condições de fazer hoje. Olha, ela tem, Caio, muitos outros movimentos, certo? Parece que são cerca de 21 movimentos, se não me falha a memória. Inclusive, tem um também importante, chamado nutação, que é um movimento assim, ó, de balanço, para lá e para cá. Nutação, N-U. Isso aí, tá vendo? Essa é novidade para mim, isso eu não conhecia, não. Então, à medida que a gente vai estudando, né, que a ciência vai evoluindo, a gente vê quão complexa a natureza, né? A gente acha que é muito bom, que conhece muitas coisas, mas na verdade a gente não sabe quase nada. A Lúcia fez um comentário aqui, ó. Apesar de toda essa lentidão, esse movimento foi descoberto por Hiparco de Alexandria no ano de 129 a.C. O rapaz era bom. O rapaz era excelente, né? Aí a Lucélia ainda fala, põe bom nisso, né? Você vê, naquela época, 129 anos antes de Cristo, para conseguir identificar o movimento sem os instrumentos que nós dispomos hoje, o cara tinha uma cabeça diferenciada mesmo. Este movimento, que não se pode explicar em poucas palavras, sem o auxílio de figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de oscilação circular, que se há comparado a de um peão a morrer. Deixa eu só grifar que eu quero comentar isso aqui. Que se há de comparado a de um peão a morrer, e por virtude da qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone, cujo vértice está no centro do planeta, abrangendo as bases desses cones a superfície circunscrita pelos círculos polares, isto é, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. Então, o que é esse movimento, né? Então, vocês têm que imaginar o seguinte, a Terra está girando em torno dela mesma, um movimento de rotação, como um peão, né? O peão a gente joga lá, o peão roda em torno dele mesmo. Quando ele começa a perder velocidade, o peão ele não cai de uma vez, ele vai fazer um movimento assim, ó, até que ele consegue parar. Esse movimento que é um movimento dessa precessão dos equinócios. Lógico que ele é tão simples, mas eu coloquei aqui para nós, é esse movimento, ó, que vocês conseguem ver aí, né? Isso é muito lento, né, pessoal? Aqui, na Wikipedia, eles estão explicando como é que é esse movimento. É o peão perdendo a velocidade. Então, ele está girando em torno dele mesmo, e a Terra ainda está girando em torno do Sol e está mudando a inclinação. Vocês percebem que a inclinação muda um pouquinho. Esse outro site aqui dá uma demonstração um pouquinho melhor. Que a gente vai mudando. Porque à medida que se muda a inclinação da Terra, altera também o ponto aonde o Sol bate. Né? O Sol a incidência do Sol, ele altera
por que que a gente tem os polos da Terra, Polo Norte e Polo Sul, congelados? Por falta, né, de incidência de luz solar, né, de calor solar. À medida que há uma inclinação da Terra, a incidência do Sol também altera. Então, acaba interferindo nas nossas estações do ano e também nas nossas calotas, né, que nas nossas extremidades do globo. O E equinócio, isso aí, fica à Caio, vontade. chama albedo, que é a superfície de incidência dos raios solares. Tem o nome Albedo. de albedo. B de bobo, D de dado. Albedo, com L. E é justamente essa superfície maior de incidência dos raios solares devido a essa inclinação. Então, os raios solares incidem ali nessas regiões polares com uma determinada inclinação. Então, se eles são inclinados, o albedo é maior e o aquecimento menor. Por isso, Perfeito. o gelo nos polos. Perfeito, Ana. Muito obrigado. Item 7. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério a outro, se encontra perpendicular ao Equador, o que acontece 2 vezes por ano, a 21 de março, quando o Sol passa para o hemisfério boreal, e a 22 de setembro, quando volta ao hemisfério austral. Mas, em consequência da gradual mudança na obliquidade do eixo, o que acarreta outra mudança na obliquidade do equador sobre a elíptica, o momento do equinócio avança cada ano de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. A esse avanço é que se deu o nome de precessão dos equinócios, do latim procedere, caminhar para diante, composto de proe, adiante, e cedere, ir-se. Então, essa mudança também avança alguns minutos, né? E esse avanço que ele dá uma vez por ano, né? De 25 minutos, uma vez por ano, que é chamado precessão dos equinócios. Agora, Caio, fica à a vontade. latitude varia de 0 a 90 graus, partindo do Equador até os polos, né? Então, são 45 graus para o hemisfério norte e mais 45 para o hemisfério sul. Então, você pode observar que durante o ano há uma variação de 45 graus na movimentação do Sol. Ele nasce sempre a leste, sempre, mas com uma variação, ora mais para o norte, ora mais para o sul. Então, se você marcar um ponto onde o Sol nasce, na sua casa, e observar durante o ano, você vai ver que ele não incide somente naquele ponto. Vai ter uma variação de 45 graus durante as estações de inverno e de verão. Deu para entender, gente? Deu sim, Ana, muito bem. Você me lembrou aqui, quem tem planta em casa sabe. Planta que gosta muito de sol, a gente não deixa num lugar só não. Justamente por isso que a Ana explicou.
quem gosta de suculenta, que tem que tomar muito sol, você põe ela numa janela, durante o ano o sol ele muda de posição, né? O termo chulo, né? O termo popular que a gente fala, ó. Nessa época o sol está batendo mais de cá, né? Quem gosta também de bonsai, essas plantas mais delicadas aí, tem que trazer a planta para onde o sol está incidindo mais, por conta desse movimento que a Ana nos explicou aí. Muito bem. Com o tempo, esses poucos minutos, né, 25 minutos e 7 segundos por ano, né, com o tempo, esses poucos minutos fazem horas, dias, meses e anos, resultando daí que o equinócio da primavera, que agora se verifica no mês de março, em dado tempo se verificará em fevereiro, depois em janeiro, depois dezembro. Então, o mês de dezembro terá a temperatura de março, e março a de junho, e assim por diante. Até que, voltando ao mês de março, as coisas se encontrarão de novo no estado atual, o que se dará ao cabo de 25.868 anos, para recomeçar indefinidamente a mesma revolução. Então vejam que interessante que é esse movimento, né? Com o passar do tempo, fica à vontade, Ana, pode falar. E equinócio por quê? Porque os dias e as noites são iguaizinhos, certo? São igualzinho, tem a duração de 12 horas cada um, justamente nesses dias que você citou aí, no dia 21 de março e 22 de setembro. E os solstícios já marcam dias e noites com duração diferente. Então, no inverno, nós vemos que os dias e as noites são diferentes, né? Lá no norte, no hemisfério norte, por exemplo, aqueles países nórdicos, o inverno e as noites, são as chamadas noites polares, duram cerca de 6 meses. Então fica aquele lusco-fusco. Nem é dia e nem é completamente noite, por causa do solstício. Perfeito. E aí esse movimento todo demora aí 25.868 anos. E o Maurício acha que dá para esperar, né, Maurício? Não sei quantas encarnações vai gastar, né, mas dá para esperar. Falar em encarnação, eu vou falar uma coisa que eu li, eu não lembro o autor, e assim, não dei muito crédito não, mas como o Maurício falou que dá para esperar, eu vou comentar com vocês a título de curiosidade. Existe um livro que eu li, um autor, ele fala que exatamente esses 25 mil anos, 770, é o tempo que nós temos como espíritos quando encarnamos aqui na Terra para evoluir. Ao findar os 25.770 anos, se a gente não conseguiu evoluir, aí a gente, vamos dizer assim, não evoluímos, mas aí nós vamos ter que ser desbravadores em outro planeta inóspito. Nós vamos ter que reiniciar o processo, porque assim, como você fez a analogia do peão, a Terra não vai cair, mas ela demora esses 26 mil anos para dar a volta. E você tem 26 mil anos para ficar reencarnando e tentando. Aí não conseguiu, você não está nem aí, quer viver a vida. Então, caboclo, você vai nascer lá numa terrinha, lá no meio do... Aí, assim, eu achei muito interessante esse autor e ficou esse negócio, assim, essa lenda, né, assim, na minha cabeça. Daí a Lucélia falou, nossa, aí não dá para esperar, né? Melhor não esperar. Então, se esse autor estiver correto, ô Lucélia, eu acho bom a gente dar uma acelerada, porque eu não sei se 25 mil anos parece que é muito tempo, mas para a eternidade é pouco.
É muito pouco. Bom, e só para encerrar, então, tem um asterisco aqui que vai falar para nós aqui um comentário, falando também de outras mudanças da precessão dos equinócios. Ó. A precessão dos equinócios ocasiona outra mudança, a que se opera na posição dos signos do zodíaco. Girando a Terra ao redor do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol, cada mês, se encontra diante de uma constelação. Né? Então, cada mês nosso aqui, a gente está olhando, vamos dizer assim, a gente está de frente para uma constelação. Estas são em número de 12, né, que são os signos do zodíaco. A saber, o carneiro, o touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, balança, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Atualmente a gente usa outros termos, né? Mas enfim, na época era isso aí, mas são os mesmos signos. São chamadas constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e formam um círculo no plano do equador terrestre. Conforme o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se, né, e ainda se diz, que ele nascera sob tal ou tal signo. Daí os prognósticos da astrologia. Tá? Cuidado para não confundir com a astronomia. A astronomia é o estudo que a gente faz e que a gente fez ali. Né? A astrologia é o estudo dos astros, desses astros do zodíaco. Mas, em virtude da precessão dos equinócios, acontece que os meses já não correspondem às mesmas constelações. Por conta desse movimento que a gente estudou, muda a constelação de acordo com o mês. Um que nasça no mês de julho já não está no signo do leão, porém no de câncer. Cai assim a ideia supersticiosa da influência do signo. Então, a astronomia, estudando essa precessão dos equinócios, mostra que muda o signo, né, nesse movimento da Terra, né, muda o mês, o signo vai mudar. Então, cai por terra aí essa ideia, né, essa crença, que a gente sabe que é supersticiosa. E é isso aí. E lembrando, Caio, que a astronomia surgiu a partir da astrologia. Então, a origem da astronomia está na astrologia. Mas elas não se confundem, né, Ana? Não, mas surgiu de lá. Ela veio de lá. Muito bem, foi da observação. Mas ela surgiu de lá, Ana, mas ela foi deturpada, porque na astrologia oriental não é igual à astrologia ocidental. Lá você conta, por isso que fala aqui que aqui muda, porque no Ocidente mudou. Na astrologia oriental, você conta o ciclo lunar. Como, por exemplo, os indígenas falavam assim, tantas luas. Porque se você for fazer astrologia baseado no calendário nosso aqui dos meses, realmente não vai ter uma defasagem aí. Então, assim, a astrologia deu origem, mas era a astrologia do calendário lunar, não essa que a gente segue aqui. Sim, Lúcia. Sim. Muito bem. E aí a Lucélia faz um comentário aqui para nós. Ó. Vejam bem, signos são superstições, não têm influência sobre nós. É isso mesmo. Bom, pelo menos essa é a nossa crença, né? E assim a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje. E aí a gente continua. Nossa, eu fechei e nem falei, hein? Onde é que a gente vai parar? Deixa eu... A partir da semana que vem, a gente vai estudar o item 8. Semana que vem, então, a partir do item 8, do capítulo 9. Tá rindo, gente? Tá rindo, cara, eu tô rindo muito aqui, não é pouco, não.
Fica à vontade, Verinha. Mas não é recesso agora, a partir da semana que vem? Uai, não sei, não fui avisado o chefe. Mas pode fazer dia 13, semana que vem é 13, pode fazer. Ó, então estamos liberados aí. Estamos liberados para mais um estudo. Aí a gente faz. Depois a gente entra em recesso, porque semana de Natal, Ano Novo, né? E aí a gente retorna dia 10 de janeiro. Perfeito. Então é isso aí. Semana que vem, então, a gente tem mais uma reunião. Eu vou pedir licença hoje para encerrar. Eu vou fazer eu quero ler aqui um texto para a gente encerrar o estudo. E depois, Verinha, que eu terminar de ler, você pode fazer a prece final, por favor? O Maurício está perguntando aí se vai ser desculpa. presencial. Eu acho que vai continuar online o estudo, né, Tony? Você tem alguma informação já? Não vai ser presencial, não. Enquanto tiver com máscara, acho que ninguém vai. Eu acho que o estudo, pelo menos, vai continuar online, né? Aí depende do grupo, viu, Caio? Ah, tá bom. Depende do Por grupo. exemplo, eu não vou, sabe? Porque eu tenho problema de audição. Eu não entendo. E tem que ficar um pouco distanciado, né? E é muito ruim de máscara. Tá bom. Aí na semana que vem a gente delibera aí entre o conselho aí. Mas eu acho que a gente vai acabar, pelo menos o estudo, né? Continuar no Nos online. outros Aí, estudos nossos já combinou ficar do jeito que estamos sempre. Porque por causa de máscara não vai dar para... O Mário, quarta-feira, vai ficar online. A Joana de Anjos vai continuar online. Acho que o Céu e Inferno também. Beleza, mas só de ter a possibilidade de fazer presencial, a gente já fica feliz, né? Quer dizer que as coisas estão melhorando, né? Já é alguma coisa. Mas aí semana que vem a gente conversa, eu acho que a gente pensa essa semana aí e a gente decide na semana que vem. Eu vou ler um texto e aí depois a Verinha encerra para nós, por favor, tá bom? A realeza de Jesus. Toda área tem um rei, como herança ou escolhido. Entre todos desta terra, Jesus se fez preferido. Com realeza moral, destacada do total, o tempo foi dividido. A realeza do Mestre atravessa toda a história, hoje sendo distinguido por sua luz na trajetória. Plantou o reino de Deus, mais real que o próprio Zeus, sendo o amor eterna glória. Antônio Carlos Essado, desse livro maravilhoso aqui, ó, O Evangelho em Poesia, segundo o Espiritismo, diversos autores.